Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco nesta noite através da instrumentalidade do seu servo, o evangelista Zaqueu. Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu louvo ao Senhor pela oportunidade, mais uma vez, estarmos juntos na casa do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade, bendizer e exaltar o santo e maravilhoso nome de Jesus. A Ele a honra e a glória para todos sempre. Quem diz amém? Amém. Também muito grato ao nosso pastor pela honra da escala e mais uma vez ter me enviado para cooperar no trabalho do Senhor Jesus ao lado do seu representante. É uma satisfação estar aqui com o pastor Joel e também os demais obreiros, servos do Senhor, que ocupam este santo púlpito. Quero parabenizar ao pastor Joel, toda a coordenação dos jovens e adolescentes e parabenizar a todo o grande coral. Que Deus continue abençoando 1000 vezes mais. Só saiu amém desse lado aqui, ó. Eu vou repetir: que Deus vos abençoe e vos faça prosperar. Acrescentei o prosperar, viu? 1000 vezes mais. Amém. Para o primeiro dia, não é? O negócio tem que ser forte, né? Meus amados, orem por mim, para o Senhor me ajudar, abrindo assim a porta da palavra, que possamos nos minutos que o pastor nos concedeu, meditarmos numa palavra bíblica para nosso enlevo espiritual. E convido a todos para que abram as suas Bíblias, pedindo permissão ao pastor Joel para me afastar do texto, porém estaremos lendo uma passagem que se coaduna com o tema que foi proposto para estes dias de congresso. Capítulo 2 de Apocalipse. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 12. Versículo 12 ao versículo de número 17. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus para sempre. Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Nos diz assim, meus amados: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus queridos, nós sabemos que o livro do Apocalipse, após a grande manifestação do Cristo ressuscitado a João na ilha de Patmos, o mesmo Senhor glorificado pede para que o seu servo envie cartas às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. E segundo alguns estudiosos da Bíblia, estas igrejas representam períodos de tempo da igreja do Senhor Jesus como um todo, ao longo destes 2000 anos. Alguns
acreditam que a igreja tem passado por determinadas eras, e cada igreja dessa representa um período de tempo. Já uma outra vertente diz que estas igrejas representam as características do povo ou das pessoas que estão na igreja, como aqueles que têm a característica, que estão como a igreja de Éfeso, outros como a igreja de Esmirna, Sardes, enfim. Alguns acreditam que as 7 igrejas são 7 eras, 7 momentos distintos. Já outros acreditam que não houve estas separações de tempo, mas que dentro do contexto da igreja, cada grupo se comporta, ou cada grupo se comportam com estas características. Mas aqui não é o mérito do assunto, nem a temática. Jesus, ele envia cartas no sentido de repreender, exortar, corrigir e até mesmo consolar a sua igreja. E fazendo uma leitura desta introdução ao livro de Apocalipse, nós, numa leitura muito simples, nós já começamos a fazer uma autoanálise na nossa vida espiritual. Pelo menos quando fazemos este devocional, nossa vida é colocada diante de um espelho para sabermos discernir a postura e a posição que estamos ocupando diante do Senhor, que conhece as nossas obras. Quem diz amém? Amém. Até porque em todas as saudações ele faz questão de dizer que conhece no íntimo, no profundo. Antes de ordenar João a escrever a carta ou as cartas, João contempla entre os 7 candelabros, que no final do capítulo 1, o próprio João dá a interpretação destes candelabros, que são as 7 igrejas. Então Jesus está entre os candelabros. Ele está sempre supervisionando a sua igreja. Ele sempre está observando a sua igreja. Não é em vão que no capítulo 2 ele ameaçou, logo no versículo 1 em diante, ele ameaçou remover o candelabro da igreja de Éfeso, pois era uma igreja que havia deixado o seu primeiro amor. E somente para firmar essa introdução, será que hoje existem crentes que deixaram o primeiro amor? Sim ou não? Então, as duas vertentes, elas têm uma forte influência no que tange às 7 cartas em relação a nós nos dias atuais. Mas, frisando aqui a igreja de Pérgamo, poderíamos dizer que esta igreja era uma igreja que lutava para permanecer fiel. Uma igreja que lutava para permanecer leal ao Senhor Jesus. Este tema, fidelidade, significa um comprometimento com um relacionamento com Deus e também com os outros, visto naquela lealdade, devoção e serviço que é um reflexo da fidelidade do próprio Deus. As Escrituras apontam para a fidelidade de Jesus como um exemplo para nós, pois em Apocalipse ainda, capítulo 1, versículo de número 5, o Senhor Jesus é chamado de a fiel testemunha. No capítulo 2, versículo 17, da carta anônima aos Hebreus, ele é chamado de apóstolo e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus.
Pois bem, fidelidade é um compromisso, é uma lealdade, é um comprometimento. E Deus, Ele requer fidelidade de nós. Quantos entendem isso? Digam amém. Amém. Antes de entrar propriamente no contexto da igreja, podemos observar algumas coisas que familiarizam a mensagem de Jesus. É comum notarmos Jesus falar algo ali como aplicação direta para a igreja, extraindo assim alguma coisa do contexto social ou do contexto histórico. Quando ele diz à igreja de Laodiceia, a última igreja, ele vai dizer: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo e vestes brancas, e ele vai falar que unjas os teus olhos com colírio. E Jesus pede àquela igreja que venha buscar dele o colírio para ungir os olhos. Vejam que Jesus tira do contexto social algo para aplicar diretamente naquela igreja. Por quê? Na cidade de Laodiceia havia ali um centro de medicina onde haviam descoberto o colírio. E agora Jesus usa esta situação para aplicar diretamente àquela igreja. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. E entendendo o contexto histórico, cultural e social, nós vamos ampliar um pouco mais a nossa visão sobre a mensagem dele à igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma das capitais romanas na província da Ásia. O nome Pérgamo, alguns acreditam que é de onde deriva a palavra pergaminho, mas não é propriamente da palavra Pérgamo. Era porque em Pérgamo havia uma grande biblioteca, que só perdia para a biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito. E é por isso, por ter esta grande biblioteca, se deu o nome de pergaminho. Mas Pérgamo, a palavra significa lugar alto e elevado. E em algumas explicações podemos também notar que a palavra Pérgamo significa castelo, porque ela foi uma das cidadelas de Troia. Quem é interessado na história vai lembrar das grandes muralhas, né, de Troia. Para alguns intérpretes, o nome Pérgamo também significa casada, até porque a palavra gamo deriva a palavra gamia. E eu creio que alguns já ouviram falar da palavra poligamia, ou seja, uma pessoa que quer ter mais de uma esposa ou mais de um esposo. Gamia representa aqui casada. Foi justamente no período do imperador Constantino que a igreja se viu aliançada com o Império Romano. Amém, meus irmãos? Possuía uma acrópolis, ou uma espécie de colina, onde se dedicava altares aos deuses gregos. E havia também um elegante templo dedicado à deusa Atena, que na mitologia era filha de Zeus e representava a sabedoria, inteligência, a justiça, e também era adorada como deusa das artes. Também havia uma torre de aproximadamente 35 metros, dedicada a Zeus, levantada pelo rei Eumenes II em 197 a.C. O rei criou esta torre dedicada a Zeus para comemorar a libertação de Pérgamo dos invasores bárbaros, e também como um centro cultural que sobrepujava Éfeso e Esmirna. E também, meus irmãos, fora dos muros da cidade havia um santuário dedicado ao deus da medicina, chamado de Esculápio. Os irmãos vão lembrar que a medicina, cada curso, não é, na universidade tem um símbolo, não é?
A advocacia, por exemplo, é representada por uma balança, e assim sucessivamente. Cada curso tem o seu escudo. E na medicina, vão lembrar daquela serpente enroscada, não é? Numa madeira. Já viu isso? Em alguma batina de médico, em alguma, não é? E assim, era um deus curandeiro, que os gregos acreditavam que também era um dos filhos de Zeus. E ele tinha o poder, segundo a mitologia, até de ressuscitar os mortos, chamado de Esculápio, uma serpente enroscada. E é daí de onde Jesus aplica que a igreja habitava numa cidade onde residia o quê? O trono de Satanás, ou onde Satanás habita. Observe que esta cidade era permeada, era cheia de misticismo, idolatria, paganismo, e a igreja estava vivendo nesse contexto. O Império Romano, como uma ligação direta à igreja, corrompendo assim a igreja, através das festas, através dos eventos. Esta igreja sempre estava sendo tentada a ceder para o império. Alguns historiadores dizem que o culto ao imperador aqui estava no ápice. Eles veneravam César como o próprio Deus. Eles declaravam que César era o Senhor. Por isso muitos foram martirizados, por não negarem o nome santo de Jesus. Se observarmos em outra versão, o que diz o mesmo texto, é uma versão muito mais fácil de compreender. Ela é de Eugene Peterson, a Bíblia A Mensagem. Quem já ouviu falar sobre a Bíblia A Mensagem? Ninguém? Procure depois adquirir essa versão e veja como esta versão ela vai descrever. Vejam que Jesus diz a essa igreja nessa versão: escreva a Pérgamo, ao anjo da igreja, assim diz aquele cuja palavra é como uma espada afiada. Aqui estão as palavras da espada. Vejo onde você vive, bem debaixo da sombra do trono de Satanás, mas você continua ousado em meu nome. Pensei que ia sair um glória, né? Nunca negou o meu nome, nem mesmo quando a pressão era insuportável, quando martirizaram Antipas, minha fiel testemunha, que permaneceu fiel a mim no território de Satanás. Abriu ou não abriu mais o leque, não é? Da nossa visão. Nesta versão, Eugene Peterson, a Bíblia A Mensagem, ele passou mais de 30 anos já fazendo a exegese ou a hermenêutica do texto, e ele transcreveu fazendo já a aplicação. É muito interessante, principalmente para os jovens terem uma compreensão maior, porque a Bíblia Revista e Corrigida, que é a mais usual nos nossos cultos, ela tem uma linguagem mais acadêmica, mais rebuscada, e usa muito aqueles pronomes vós, não é? Vossos, e assim dificulta um pouco mais para uma juventude que está, não é, antenada, ligada nas redes sociais. Fica aí a dica, não é? Para você procurar a Bíblia A Mensagem. Agora, voltando aqui para o texto, vejam como, mesmo diante da pressão de ter que se curvar diante dos imperadores e reconhecer que César era o Senhor, muitos foram levados às arenas, foram devorados pelas feras, foram mortos por gladiadores, foram colocados para, não é, serem mortos ali em plena luz do dia, mas não negavam a sua fé. E é por isso de onde derivou o sinal de positivo ou negativo, né? Tá tudo bem, a gente faz assim, né?
A gente só não gosta de fazer assim, né? Eu mesmo não faço isso. Pelo menos assim, né? Que a gente diz o legal, que no Facebook é o quê? É o quê? Like, é? Curtir, né? É que na hora do suplício, na hora do aperto, aquele que não tinha Cristo corria para a tribuna onde estava o imperador e ele pedia clemência e dizia: ó César, tu és Deus, tem misericórdia de mim. Aí César se levantava e a plateia do Coliseu ensandecida, querendo ver sangue, querendo ver morte. Aí César ficava esperando a reação da plateia. E se a plateia fizesse assim, dizia que ele deveria viver. Vive. Mas se a plateia fizesse assim, César pediria para César matar. E a vida daquela pessoa ficava na mão do imperador. E ele podia contrariar a multidão, fazendo um sinal de positivo, ou determinar a morte daquela pessoa. Mas é aí onde entra a ousadia dos fiéis. Aleluia. Jesus disse: eu tenho visto a ousadia que vocês têm em meu nome. Mesmo diante da pressão, vocês não têm me negado. E os crentes, quando entravam na arena, eles não corriam para a tribuna e deixavam a multidão suspensa. O que é que esse povo tem? Que eles não pedem clemência ao imperador e muito menos se dobram diante dele. Os crentes, quando entravam em grupos, muitas vezes, ou até mesmo sozinhos, eles levantavam os olhos para cima. Eles começavam a entoar louvores ao Senhor. Quem aqui já ouviu falar da história de Policarpo? Policarpo, segundo a história da igreja, foi discípulo de João, o evangelista, o único apóstolo que morreu de morte natural e que escreveu o Apocalipse. E eu vou mais além. Alguns estudiosos dizem que Policarpo foi aquela criança, aquele menino que ajudou a alimentar a multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Policarpo já estava idoso, já era um ancião, e levaram Policarpo diante do procônsul romano para Policarpo negar a Jesus. E ameaçaram colocar Policarpo na fogueira, amarrado a uma estaca, se ele não negasse Jesus. E Policarpo, com o rosto sereno, os olhos brilhando, disse: já faz 86 anos que eu sirvo ao meu Senhor, e ele nunca me fez mal algum. Como eu poderia negá-lo? Os algozes estavam com correntes, com pregos para cravá-lo no madeiro, caso ele tentasse fugir das chamas. E ele prontamente disse: não precisa disso, podem me colocar nas chamas. Mas a história da igreja diz que, colocando Policarpo ali nas chamas, mesmo sem precisar amarrá-lo, o fogo parece que não tocava. E enquanto o fogo estava ali e a chama crepitava as madeiras, Policarpo adorava ao Senhor. Foi necessário transpassá-lo com uma lança, que, segundo a história da igreja, ao jorrar seu sangue, o seu sangue apagou as chamas e Policarpo partiu para estar com o Senhor. Oh, meu irmão, ser fiel dentro da igreja é uma coisa, ser fiel em um ambiente cômodo, estável, é uma coisa, mas Jesus quer ver tua ousadia no campo minado do diabo. É o diabo armando laços, preparando emboscada, endereçando as setas contra a tua vida, armando ciladas, e você ousado, capacitado, preparado para não negar o nome de Jesus. E este congresso vai servir para isso. Deus vai te munir, te capacitar, te encorajar. E tu, deixa eu dizer uma palavra aqui,
Tu não irás ceder, não irás desviar, não irás te afastar do teu mestre, mas serás fortalecido na tua fé. Levanta a tua mão e adore ao Senhor esta noite. Aleluia! Aleluia! Todo fiel é uma referência. Quando o Senhor Jesus vai aqui fazer menção da ousadia e da coragem da igreja, ele usa o exemplo de Antipas. Quase ninguém prega sobre Antipas, não é? Esse nome Antipas no original significa contra todos. Contra todos. E Antipas foi morto, foi martirizado. E aí o fiel sempre se torna uma referência, não é? E Jesus faz questão de dizer, ainda no versículo de número 13, que Antipas, ele é meu, minha fiel testemunha. Ela é minha, ele é meu. Até porque diz o Salmo 101, verso de número 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para estarem o quê? Comigo. Os que andam no caminho reto, estes me servirão. Ele está procurando. E quando ele acha um crente fiel, ele faz como fez com Jó. Viste o meu servo Jó, reto, sincero e íntegro, e que se desvia do mal. Ele é meu, ela é minha. Sim, quem é referência aqui na terra? Quem é referência aqui na terra? O tema é: sou, logo tu és referência. Logo tu és referência de Deus em meio a uma geração corrompida e perversa. A história da igreja conta que Antipas foi colocado em um touro de bronze fervendo, e ele foi martirizado. Nós não sabemos muita coisa de Antipas. Não sabemos se era casado, não sabemos se tinha família, não sabemos se era um obreiro, até porque a carta é endereçada ao anjo, ou seja, a igreja permanecia com o seu pastor. Ele era um membro da igreja, um membro do corpo de Cristo, mas era fiel. Era fiel. Ele não precisava de uma credencial, ele não precisava de um cargo, ele não precisava de uma função eclesiástica. Ele simplesmente decidiu ser fiel, ser fiel, ser fiel até a morte. Tu não precisas ocupar uma posição na igreja, tu não precisas galgar um cargo. Tu só precisas ser fiel para se tornar referência. Referência dentro da tua casa, referência na escola, referência para tuas amizades. Quem quer ser referência aqui esta noite, seja fiel. Olha para teu irmão aí, olha para tua irmã e diz a ela aí, diz a ele aí: tu queres ser referência? Permanece fiel ao Senhor, contra tudo e contra todos. Alguém vai chegar a te dizer: mas ela é do contra. Ele é sempre do contra. Alguém vai dizer que você é desobediente, é insubmisso. Vão dizer que você não se agrupa, que você não se relaciona, mas você é contra tudo e contra todos que se opõem às coisas santas, às coisas celestiais,
as coisas puras. Veja o que Paulo diz a Timóteo no tema proposto na primeira carta a Timóteo 4, versículo 12: sede o exemplo dos fiéis no amor, no trato, na pureza, na fé. Fé ali também representa fidelidade. Sabe por quê? Deus quer uma geração fiel a princípios. Ele disse em Lucas 18, versículo 8: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? São os dois lugares onde a palavra fidelidade pode ser aplicada, tanto em Lucas 18, versículo 8, como em Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando Paulo discorre sobre o fruto do Espírito, e ele vai dizer que ali nós podemos ter gozo, paz, alegria, fé. Fé ali representa fidelidade. É uma força, é uma capacidade que a gente não sabe, ao mesmo tempo sabe de onde vem, para não ceder, não retroceder, não desanimar, não arriar as armas, não negar o nome de Jesus. Nós não somos como aqueles que recuam, mas como aqueles que creem. Ou seja, permanecem fiéis aos princípios e aos ditames da palavra. Tudo que vem contrário para demolir, derrubar, para nos fazer naufragar na fé, nós devemos nos posicionar, não quebrarmos os princípios para agradar a homens. Paulo diz: nós não fomos chamados para agradar aos homens, mas fomos chamados para agradar aquele que nos arregimentou para a guerra. É guerra. Eita, glória ao nome de Jesus. Porventura o Filho do Homem achará fidelidade? Se os dias não forem abreviados, ou não fossem abreviados, até os escolhidos, diz a palavra, eles se desviariam do foco, do caminho, por conta da corrupção, por conta do pecado. Ele fez essa pergunta: porventura achará fidelidade na terra? Mas tem uma mocidade aqui que está declarando no tema: eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel. Eu não vou tirar o meu olhar de Jesus. Eu não vou deixar Jesus por nada. Faz um pacto aí, ou renova a tua aliança hoje. Eu não vou abrir mão de Jesus por nada. Diz uma certa história que um escultor, um artesão, passou vários anos esculpindo uma estátua como se fosse a imagem de Jesus. E ele colocou tanta emoção, tanto coração na sua arte, que depois de muitos anos de trabalho a fio, ele pôde ver que quando as pessoas se aproximavam da sua escultura, alguns choravam, outros se alegravam, porque ele colocou ali seu coração, paixão, amor, a sua alma, para fazer aquela escultura. E a fama se espalhou a tal ponto que também procuraram ele para esculpir a imagem de uma deusa, a deusa Vênus. E aquele artesão disse assim: eu fiquei tanto tempo olhando para o rosto de Jesus, como é que agora eu vou voltar o meu rosto para uma deusa pagã? Estão pegando a palavra? Eita glória! Eu já estou há tanto tempo caminhando com Ele, conversando com Ele, ouvindo a voz dEle, recebendo as bênçãos dEle, sentindo o carinho dEle, o cuidado dEle, o amor dEle. Eu pensei que ia sair um glória desse lado aqui.
Não, eu vou repetir, para você abrir essa boca santa. Tu não vais tirar os olhos de Jesus. Sim, renova a tua aliança hoje. E diz aí: Jesus, aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu vou estar sempre na brecha, suportando. Eu vou estar como um mourão, recebendo as pancadas, mas eu não vou abrir mão da nossa intimidade, da nossa comunhão. Levanta a tua mão. Nesta igreja o inimigo usou a tática da sedução. Observe que Jesus fala a respeito da doutrina de Balaão. E Balaão lançou ou ensinou o rei a lançar tropeço para Israel cair. Ele não conseguiu amaldiçoar, lembram? Números, capítulo de número 22, 23, 24. Os irmãos vão encontrar ali a história da sedução do rei Balaque, chantageando aquele falso profeta a lançar maldição para com Israel. Mas todas as vezes que ele ia amaldiçoar, pelo contrário, ele abençoava. Mas aí, para ficar com o pagamento que foi lhe oferecido, ele nas surdinas, ele disse: eu sei como tu podes corromper esse povo, e eles vão atrair o castigo de Deus por eles mesmos. Esse povo aí é um povo festeiro, é um povo que gosta de dança, é um povo que gosta de festejar. Vai ao encontro dele. Ao longo do tempo, Satanás mudou a tática, e ao invés de perseguir, de martirizar, ele começou a seduzir. Nós podemos encontrar isso na Babilônia. Babilônia não interferia na fé, porém queria misturar, diluir a fé. Queria que eles adorassem ao Deus Jeová, mas também se curvassem diante da estátua que o rei Nabucodonosor mandou fazer. E hoje não é diferente. A sedução, a proposta agora é a mistura, a apostasia, é o ecumenismo, é a licenciosidade, a permissividade, para que os valores, os princípios sejam minados. Essa igreja, que ao invés de se comportar como noiva do Cordeiro, estava casada com o mundo, ela estava aliciada com o império, e era necessário o golpe da espada para separar o santo do profano. Eita, glória a Deus. Jesus, ele na sua saudação, vai se utilizar agora da espada que João viu sair da sua boca. Cada detalhe do Cristo glorificado é também utilizado na saudação para aquela igreja específica. E Jesus vai usar a espada da visão de João para dizer que ele é quem exerce o juízo. Para o ambiente carregado e adverso de Pérgamo, este é o traço do autorretrato de Cristo, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. No original, o vocábulo espada aqui refere-se a um tipo de espada específica. Era aquela espada romana, pesada e longa, usada pelos romanos, porque não queriam apenas ferir, eles queriam matar. Jesus diz que vai batalhar contra os hereges, contra aqueles que querem misturar. Ele diz: eu vou batalhar contra eles. Eu vou chegar com a espada para ferir, não, para matar. É forte isso, não é? É forte ou não é? Esta espada do versículo em foco é a mesma que vemos no capítulo 1, versículo 16. A diferença aqui é o artigo definido, a espada. Reforça a passagem.
Espada, na simbologia profética das Escrituras, representa castigo ou guerra. Distingue vencido e vencedores. É a espada que vai fazer a separação. É a espada. É a espada que a jumenta viu e o profeta Balaão não viu. A jumenta vinha com o profeta, o falso profeta. De repente, o anjo já estava com a espada desnuda, desembainhada. E coitadinha da jumenta, engatou o freio de mão, procurou a ré e não achou. Teve que imprensar o homem na parede e sair ralando ele pela parede, e ele batendo sem dó e sem piedade. Foi aí que Deus, que opera tudo em todos, é bom explicar isso aqui, não foi Deus falando na boca do animal, porque o animal não tem consciência, não tem razão, o animal tem instinto, o animal não tem alma. Deus fala com quem tem razão, intelecto, consciência. E olhe lá, quando Deus nos usa ou fala conosco, Ele fala pelo nosso espírito e não pela nossa alma. A nossa alma se enche quando Ele fala conosco no nosso espírito. Eu sei que esta igreja é uma igreja bem doutrinada. Pastor Joel tem dado a palavra aqui, a espada, não é? Mas deixe-me explicar isso. Quando Deus usa alguém em profecia, aquela pessoa não fica possessa, porque Deus não vem nela através da alma. Deus não assume a cabine e aquela pessoa fica em transe. Que tem gente rodopiando, fazendo estripulia, e depois quando acaba não sabe o que fez, o que falou, o que disse, o que aconteceu. Não é Deus. Paulo diz que o Espírito testifica com o nosso espírito. Amém? Ele vem lá no nosso espírito e fala no nosso espírito, deixando a nossa razão livre. É por isso que Paulo também diz em Romanos 12 acerca do culto racional. Deus pode tomar essa massa humana aqui em línguas estranhas, poder, glória, cânticos espirituais, mas todo mundo aqui vai saber quem é, o nome, onde mora, quem é o pai, a mãe, vai saber a hora, vai saber o lugar que está. Levanta a tua mão. Eita, glória a Deus. Mas voltando para a jumenta, existem os dons de Cristo, existem os dons de Espírito. Aí Paulo diz que Deus opera tudo em todos. Deus é Deus. Deus fala com baleia, ela vira submarino. Deus fala com corvo, ele vira garçom. Deus fala com cordonizes. Deus fala com o vento. Deus fala com o mar. Deus fala com os leões. Deus fala com a natureza. Ele faz como Ele quer. E Ele disse: jumenta, eu quero agora que você fale. E a jumenta falou de si. Que Deus opera milagres e maravilhas. E a jumenta disse: há tanto tempo eu estou contigo. Qual foi o dia que eu fiz isso? Eu fiz algo semelhante. E ele estava tão ensandecido, tão tomado de ira, que ele começou a conversar com a jumenta, irmão. E não se deu conta que a jumenta estava repreendendo ele. Eita! Foi quando a jumenta disse: olha para ali, olha o que é que está te esperando. Irmão, a espada estava apontada para ele. E o anjo disse: se tu transpassares o termo, tu vai ficar por aqui mesmo. Levanta a tua mão, porque está descendo uma palavra. Deus não vai deixar Balaão passar dos limites contra a tua vida. Levanta a mão para adorar. E se ainda ele passar, Deus vai te dar autoridade como deu a Finéias.
Quem foi Finéias? Finéias era o filho do sacerdote. Porque o povo começou a se prostituir, começou a mistura, e Deus enviou uma peste. E a peste começou a derrubar a centenas, a milhares. E chegou um indivíduo, trouxe uma bailarina e apresentou ela a Moisés. É muita audácia, não é? Trazer o pecado diante de Moisés foi para afrontar mesmo. Aí Finéias pegou uma lança, correu e traspassou aquele judeu, aquele hebreu e aquela dançarina do diabo. Ele traspassou. E está escrito que quando ele matou os dois, a praga cessou na hora. Eita, é hoje o dia de romper com a mentira, com a pornografia, com esse namoro pesado. É hoje o dia. Não tem lança não, mas tem espada, para você romper relação, para você quebrar e cortar essa amizade que está te destruindo, moço. Depois desta atitude de Finéias, Deus chamou Moisés e disse: eu gostei daquele moço. Como é o nome dele mesmo, Moisés? É Finéias, Senhor. Eu tenho uma mensagem para ele, Moisés. Diz a Finéias que eu faço uma aliança perpétua com ele. A descendência dele vai me servir. Eu faço um concerto de paz com ele e a descendência dele. Diga a ele que eu vou honrá-lo, porque eu honro aos que me honram, diz o Senhor. Eu honro aos que me honram, diz o Senhor. Levanta a tua mão. É abertura de congresso. Balaão está sendo tirado da tua vida. Sim. Uma igreja que no seu todo permanecia fiel ao Senhor. Jesus agora parte para elogiá-la, sofrendo as mais severas e duras perseguições, como no caso de Antipas. Não é fácil ser fiel diante dos ataques vorazes do inimigo. Eu sei, moça, diz o Senhor, como o inimigo vem com ímpeto contra a tua vida. Tem jovem aqui debaixo de forte pressão. Não precisa ter aqui o dom da revelação para saber. Tem um enfado, um cansaço. É um peso no mundo espiritual. O ambiente é hostil. Aleluia. Como jovem eu fui morar em São Paulo, noivo, saí daqui noivo, fiquei noivo com a irmã Nathalie e fui. Havia uma palavra de Deus empenhorada, uma promessa de Deus de me levar para o outro lado. E ali morei 2 anos na casa da minha tia. Ela me cedeu espaço. E para um jovem que sai de Vitória, uma igreja viva, pujante, cercado de amigos, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, que passava madrugadas em oração, vigílias, evangelismo, cruzada. Agora até o clima era pesado, um frio,
que rachava os lábios, aquela garoa fina que parecia agulhas quando batia na pele, e o trabalho que tomava todo o tempo, mas tinha um foco, não é? Casar-se, mobiliar a casa, casar-se. E quando caiu a ficha que eu estava a 3.000 quilômetros de distância, aí foi que começou a bater um desespero. E naquela cidade, que um dia uma irmã me chamou e disse: São Paulo é um dragão, meu filho. Tenha cuidado para não perder a pureza, para não naufragar na fé. Aquele que foi um santo conselho, a terra das vantagens, a terra da trapaça em muitas situações, dos mais espertos. Encontrei crentes fiéis lá, sim, poderia citar o nome de muitos aqui, crentes de orar em monte, crentes de comunhão profunda com Deus. Encontrei e fiz amizades, homens de Deus, mulheres de Deus. Mas no dia a dia, para onde se olha, para onde se vira, tem um prato, tem um laço, tem um convite. E aquela cidade é tão pesada, tem um peso espiritual tão forte, que eu pensei que não iria suportar. Mas num congresso como esse, lá em São Paulo, quando a igreja se pôs de pé, a minha alma parecia que estava num deserto. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas está vindo a minha lembrança. Eu fiquei de pé somente por estar em pé, porque parece que estava oco. Não sentia mais nenhum arrepio, não porque estava fora da presença, não. Eu fazia uma análise constantemente, eu fazia um exame, eu fazia uma introspectiva, mas não chorava, não sentia mais a presença. Mas naquele congresso, sai um jovem do meio da multidão. Ele parecia um raio, cortando a multidão. E ele vem na minha direção e coloca a mão aqui, irmãos. Meus irmãos, quando ele colocou a mão aqui, parecia que entrou uma ogiva nuclear. E o Senhor, tomando aquele jovem, falou no meu íntimo profundamente. As lágrimas começaram a rolar, línguas estranhas veio nos lábios, e o renovo de Deus chegou na minha vida. Eu não sei porque esta palavra, mas nesta noite nuvens se dissiparão, em nome do Senhor Jesus. Receba o toque agora do Espírito, receba alívio, receba força, receba graça esta noite em nome de Jesus. Receba o auxílio, o socorro que vem do alto agora. Ele não vai deixar o fiel perecer no caminho. Recebe agora, moça, um abraço do Espírito Santo na tua alma. Se sentir agora um ardor, um fogo nas tuas entranhas, abre a boca, porque vai jorrar línguas, vai brotar como uma fonte, línguas e cânticos espirituais agora. Seja marcado nesse congresso, assim diz o Senhor: eu marcarei vidas. Estou chegando com meu socorro. Meu projeto está de pé, meu plano está de pé, minha palavra está empenhorada, minhas promessas. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Diz o Senhor, diz o Senhor.
Eu estou chegando com prêmio, com galardão, com recompensa. Sim, tem recompensa para os fiéis. Tu estás sendo fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Tem recompensa chegando. Tu vai desfrutar do que eu tenho escondido. Jesus disse àquela igreja: tu irás comer do maná. A palavra maná significa: o que é isso? Vai ser uma coisa assim tão grande que vai fugir até da tua compreensão. Que quando ele via aquilo caindo, aquele pão caindo, os hebreus ficavam: maná, maná, maná. E maná é: o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita, tu vai desfrutar das bênçãos do governo de Cristo, do banquete contínuo. Tu vai comer o cereal do céu, o pão dos poderosos, conforme está escrito no Salmo 78, versículo 24. Ele vai te conceder uma pedra branca. A pedra branca é para os inocentados. A pedrinha branca alude a uma antiga prática judicial da época. Quando o juiz condenava alguém, ele dava uma pedra escura com o termo da sentença nela escrito. Mas quando o juiz absolvia alguém, dava-lhe uma pedrinha branca. Hoje, pela tua fidelidade, toda pressão e culpa cairão por terra. Sim, todo nó cego que Satanás quis implantar na tua mente, estás inocentado, livre, perdoado. A gaiola foi quebrada, escapa-te esta noite, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A pedrinha branca também era uma espécie de selar uma amizade. Quando dois amigos, eles quebravam um pedaço de uma porcelana como sinal de amizade, partiam aquela pedra ao meio e cada um ficava com uma metade, e depois de muito tempo eles se encontravam e a pedra era refeita. Eles encaixavam a pedrinha uma na outra para dizer: minha amizade contigo permanece. A minha amizade continua. Olha, eu sou assim contigo. As horas já se avançaram, mas um determinado pastor colocou à prova a amizade de 3 amigos de infância. E ele disse: eu vou colocar a amizade desses amigos à prova. E ele determinou um período para provar essa amizade. E ele começou a ficar sério, não ria mais das brincadeiras que eles faziam entre eles. Era muito sucinto nas palavras, era sisudo. E ele começou a observar o comportamento desses 3 amigos, pela postura dele. A atitude do primeiro foi se afastar. Já que ele não fala comigo, eu também não quero falar com ele. Não falou mal dele, mas também não quis mais contato. Se afastou. O segundo começou a falar mal dele. Ele agora está rico, está metido. Ele agora está arrogante. Ele agora é amostrado. E ele começou a tomar conhecimento. Mas teve o terceiro.
que quanto mais esse pastor se calava, mais esse amigo o procurava, mais intensificava a busca por ele, e perguntava: o que é que você tem? Conversa comigo, fala para mim, eu vou te ajudar, conta comigo. E depois que aquele tempo foi alcançado, ele chamou os 3. O primeiro, que não procurou, ele rebaixou ele da classe de amizade. Você sabia que tem esferas de amigos? Jesus tratava assim com os discípulos, né? André apresentou Pedro a Jesus. André era irmão de Pedro, mas foi Pedro que se tornou amigo íntimo de Jesus e não André. Prestou atenção? Então Jesus classificava esferas de amigos. Mas vamos lá. Ao primeiro ele repreendeu e disse: eu vou te rebaixar a uma outra esfera, porque você se ausentou de mim. Ao segundo, que falou mal, ele diz: eu corto com você a amizade, continuo falando com você, te cumprimentando, orando por tua vida, te desejando coisas boas, mas a nossa amizade se encerra aqui. Mas ao terceiro, ele disse assim: tu não és mais meu amigo, tu se tornaste meu irmão. E não é que Jesus prova a nossa amizade, ele fica em silêncio, provando a nossa fidelidade. E tem uns que se comportam diferente. Ele não fala comigo, eu também, nem aí. Já outros ficam: ele fala com todo mundo, rapaz, mas não fala comigo. Oxi, eu quero saber. Esse aí está reprovado de cara. Mas aquele que fica: ô Jesus, eu preciso de ti, eu te quero, eu anseio por ti. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 Ele está colocando algo na tua mão aí. Recebe. Sim, eu estou colocando algo em tuas mãos, diz o Senhor. O que eu estou te dando é longe de ser uma etiqueta. Para mim tu não és número. Para mim tu não és descartável, diz o Senhor. Para mim tu és meu vaso e carregas meu nome. Aleluia. Tudo que leva nome é porque eu estabeleço. E nesta noite eu te dou um novo nome. Um novo nome. Irão cair por terra estigmas, nomenclaturas. Não irão olhar mais para ti para tecer comentários depreciativos, mas eu coloco em ti um novo nome. Não é uma etiqueta, não é um número. Eu estou te estabelecendo. Assim como no princípio Deus colocou nome às coisas, foi para estabelecê-las. Ele está dizendo: eu te dou uma pedrinha com o teu novo nome. Eu sei que isso vai se aplicar à eternidade, mas já receba um lampejo de Deus agora. Tu estás lutando para ser fiel,
e haverá recompensa. Levanta a mão para adorar. Levanta a mão para glorificar ao Senhor. Se o teu irmão não é número, olha para ele aí, olha nos olhos dele aí. Olha para ele, vê se acha alguma etiqueta nele aí. Não tem, não é? Diz a ele aí: tu és amado do Senhor, tu és querido do céu. E vai dizendo mais coisas a ele aí. Vai liberando palavras que Deus vai te usar agora. Libera sobre teu irmão aí. Diz a ele: vamos ser fiéis ao Senhor. Diz. Nós vamos chegar, nós vamos alcançar. Aí, faz uma corrente agora com ele aí. Faz uma corrente aí. Faz. Entrelaça os braços aí. E diz a ele: contra tudo e contra todos, pelo Senhor, pelo Senhor, pelo Senhor, pelo Senhor. Recatura bacanturimintio. Decauian tukimintio comum triaforgiahai. Decaturimicante. Eu equeço que mente eu forgue. Pelo Senhor, pelo Senhor. Diz a ele, chacoalha ele aí, diz: vai valer a pena. Desanima não, rapaz. Os moços, diz aí ao amigo: desanima não, cabra. Ao que vencer, recebe do céu aí, recebe algo novo do céu aí, recebe renovo agora. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Receba dons espirituais agora, em nome do Senhor Jesus. Do teu perdão, em nome de Jesus. Preciso de fiel como obreiro, fiel ministro, fiel irmão, fiel dispenseiro. Eita, glória, 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 glória. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Decapatura bacatura me canta rabachandarabá. Mas que o ar que eu respiro, te adoramos. Preciso de ti. Oh Jeová, a batalha aqui está travada, Senhor. Decaue canto remente oruba cabature me canta rabá. Jeová, socorre. Ei, decanto que me como era mais. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Me amas. Afasta as minhas transgressões.
sonhos. Levanta a mão. Preciso. Diga a Ele, declare: preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. não vale a pena existir. Escuta, escuta, Jeová. Fale línguas. Fale línguas. Adore em línguas estranhas. Vai, meu irmão, bate essa ferrugem aí. Bate essa ferrugem aí. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Em nome de Jesus, Escutar o meu clamor. abre a tua boca para glorificar nesta noite. Ele quer batizar, Ele quer renovar, Ele quer curar. Em nome de Jesus. Glorifica. Você que não é batizado com o Espírito Santo, glorifica, glorifica, glorifica. Abre a tua boca. Você que já é batizado com o Espírito Santo, vai orando pelo teu irmão que está do teu lado. Ele quer batizar. Deixa Deus te usar nesta noite. Senhor, eu quero permanecer. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Distante de ti, Senhor. Não dá para ficar, não dá para ficar. Não dá para viver distante dele. Não vale a pena. Vale a pena. Anda canto a Escuta o meu clamor. Oh, glória! Eu preciso de ti. Oh, glória! Senhor. Oh, glória! Distante de Oh, ti, glória! Senhor. Oh, glória! Oh, glória! Vale a pena. Oh, glória! Anda mantre quem eu não vi a Anda mantre quem eu mahana. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.